até como membro, como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, né? Por favor, vereador. Como quiser. Bem, cumprimentar a mesa na pessoa do secretário Ernesto, secretário Luiz Amigo do Trabalho e Renda, Maria Pia, Carlos Alexandre do Condema, a Celeste do Fórum de Cidadania, a professora Emília da Unicamp, professor Dimas da PUC, e na pessoa, e cumprimentar a Adriana Neneca, em nome dela, todos os representantes das cooperativas aqui. Bem, primeiro, é interessante realmente ver uma evolução da primeira para essa audiência pública que incorporou algumas preocupações e sugestões feitas lá atrás. Eu acho que isso é um avanço e talvez a gente possa ainda avançar um pouco com algumas sugestões já trazidas. É bom ver a preocupação de fortalecimento das cooperativas. Eu acho que na questão trazida, também cumprimentar o doutor Rodrigo, né, completando o Ministério Público, a preocupação trazida pelo doutor Rodrigo de tentar a gente fazer um cronograma para saber como que esse aporte de recursos vai ser direcionado pelas cooperativas, porque nós estamos muito lentamente ajudando a estruturação das cooperativas. Desses 12 anos, sei lá, só ter 2 hoje cooperativas habilitadas para poder receber e algumas outras, acho que é muito pouco. A gente precisava acelerar esse suporte de apoio, de estruturação, de capacitação das cooperativas para que elas estão ansiosas também. Aliás, os chamados catadores, o pessoal da cooperativa, são agentes ambientais. Prestam um serviço à sociedade, à cidade, precisam ser remunerados por isso, além daquilo que é produto da venda do material reciclável, que é complementar, né? Fica oscilando em função daquilo que vai, e se um dia a gente conseguir uma conscientização ambiental, vai ter cada vez menos material até para eles coletarem. Mas os serviços que eles prestam já precisariam ser remunerados, e obviamente está previsto na equação, a gente precisa acelerar isso, né, de como fazer. Eu acho que foram trazidas outras preocupações, eu acho que ter esses indicadores de acompanhamento de efetividade das ações de educação ambiental, como mensurar isso, o efeito disso, o impacto disso na sociedade é fundamental, porque não vai haver reciclagem, coleta seletiva, se a gente não tiver educação, né, na segregação na fonte, na origem, cada um na sua residência. Então, a gente precisa monitorar isso. Só uma pergunta, assim, a questão do resíduo eletroeletrônico, né, se está incorporado dentro dessa equação, e eu conheço uma cooperativa, a Copertone, que é direcionada a isso, se ela pode também, de repente, se qualificar dentro desse rol que está sendo colocado. Então, é só esse questionamento, mas no geral eu acho que avançamos bastante. E a expectativa da cidade é enorme para que a gente conclua esse processo, que nós precisamos cuidar adequadamente do nosso resíduo. Obrigado. Obrigado, vereador. Só para responder o seu questionamento, com relação ao eletroeletrônico, sim, apesar de ser uma obrigação, né, no setor, né, o acordo setorial dos eletrônicos, mas isso já acontece hoje. Então, uma cooperativa especializada nisso pode ser credenciada para receber pela coleta e pela triagem, pela prefeitura. Nós só temos, para esclarecer, vereador, 2 cooperativas que recebem para coletar e triar, porque as cooperativas, de acordo com a lei, precisam ter uma documentação, como o CNPJ, por exemplo. Sem isso, a prefeitura não tem como contratar, né? E nós estamos dando, através do FAB, do jurídico, toda a assistência para que elas viabilizem isso. Neste governo, vereador, nós já cedemos 6 kits de cooperativas, que é o quê? Um barracão com todos os equipamentos. Cada barracão desse tem um custo de R$500 mil. Então, este governo já cedeu para 6 barracões, 6 kits para equipar essas cooperativas, né? Eu vou agora, então, passar a palavra ao Ronaldo, que pediu, e em seguida ao Barba, que também solicitou a palavra. E ao professor Dimas também.
Bem, bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do secretário. E primeiramente eu queria dizer, e só fazendo coro aí com os que me antecederam, que há mudança brutal que há entre uma audiência e outra. No seu conteúdo, e eu falo muito pela ótica das cooperativas. A primeira vez que eu li o documento que foi colocado a público, e depois o professor Dimas me perguntou, falou assim, o que vai acontecer? Eu falei, as cooperativas serão dizimadas do mapa. Né? Porque não havia realmente naquele primeiro documento nada que se referisse às cooperativas. Na apresentação do Alexandre na audiência já se deu um passo, né? E hoje, né, eu cumprimento pela incorporação das sugestões que foram feitas e também pelo espírito de diálogo que foi estabelecido, né? Houve reuniões menores, prévias, né, para ouvir as cooperativas, para ouvir o fórum, para ouvir todo mundo que quisesse opinar, e eu acho que isso distensiona, né, e abre espaço para melhorar o projeto que foi inicialmente apresentado. Então de parabéns por esse espírito. Bom, eu só queria aqui, então a minha fala vai na perspectiva de melhorar, não discutir o escopo propriamente dito, mas de melhorar o que está no texto que foi apresentado. É central, e a minha expectativa em relação à PPP é a necessidade de investimento que as cooperativas têm. Esse projeto tem em torno de 20 anos e o investimento todo que foi feito ao longo desse tempo, né, todo mundo sabe como hoje as cooperativas estão, né? Então, o investimento é absolutamente necessário. E quando eu olho no documento que está colocado lá, a minha impressão, talvez eu não tenha avaliado adequadamente, é de muita fragilidade em relação à colocação desse compromisso da PPP. Primeiro que ele fala, pode ser até, ele fica meio condicionado. E me surpreendeu que ele não está entre os investimentos do PPPista. Não sei, ele está lá no quadro de desempenho, não no quadro que mata o investimento, ó, isso daqui é investimento, mas entra lá embaixo como apoio. E quando você vai lá no outro quadro que faz a medição, ele também não tem nada muito específico. Então, eu acho que deixar muito claro, garantir que esses 25 milhões, e na apresentação foi colocado aqui, o Fábio colocou claramente, que são 25 milhões, não é nem mais nem menos, não é até, né? Eu acho que isso seria interessante deixar claro. Naquele quadro de medição também, ele dá um percentualzinho muito pequenininho ali para que o PPPista faça o investimento. Do total, né, é 1% da contraprestação, né, porque está no quadro de 10% de 10%. Então acho que seria interessante colaborar, porque alterar isso, porque tem uma outra questão, e eu fico super feliz de ver o secretário Iabico aqui, porque nós já falamos em relação à PPP, eu tenho essas contribuições, mas já foi falado aqui, tem um eixo que é estratégico, que é a participação de uma secretaria, que a meu ver é a de trabalho e renda. Aqui, tem um texto aqui no edital que foi colocado, que fala assim, as cooperativas devidamente cadastradas e legitimadas junto à PMC, a quem cabe a gestão delas. A PMC eu achei algo muito abrangente. Quem efetivamente faz a gestão desse programa. Nós temos muitas ações que têm que ser colocadas, porque não adianta o investimento. A minha preocupação é se o investimento vem, mas como que ele vai ser efetivo? Tem o conselho gestor e tal, mas tem toda uma estrutura de apoio às cooperativas que tem que ser assumida pelo um compromisso dessa Assembleia aqui, dessa audiência, pelo Poder Público. E aí, secretário, eu não consigo enxergar outra estrutura dentro da Prefeitura que não a de trabalho e renda. Então, acho que sem isso, não adianta investimento, né? Porque não vai parar de pé. E dentro disso, um dos itens que nós colocamos, o Fábio citou ali, mas eu queria reforçar, são áreas. A gente tem muita dificuldade de colocar
uma cooperativa em qualquer lugar. Então a cidade está fechada. Então não adianta ter o dinheiro se você não vai ter onde fazer isso. Então tem que haver também um compromisso de falar assim, as áreas serão efetivamente disponibilizadas para isso. Senão a gente fica lá com um monte de dinheiro e sem saber como fazer. Então, a minha sugestão é em relação a isso. A outra questão que também garante esse quadro, esse conjunto, né, da participação das cooperativas, em relação, o Alexandre sempre fala isso, o Fábio também reiterou, que 25% do resíduo é das cooperativas. É isso mesmo? Então, quando a gente olha, tem essa parte dos 10% do CIVAR, que não tá claro. Aliás, no documento também não tem nenhum lugar dizendo que os 25% são. Tomando por conta que os 25% são, o CIVAR na parcela reciclável, ele é uma estrutura temporária. Se a educação ambiental fizer efeito, com o tempo, né, vamos dizer, idealmente, nós chegaríamos aos 25% na fonte, e não lá no retido pelo CIVAR. Então eu acho que essas questões precisam estar bem claras no documento. Eu não faço nenhum questionamento aqui em relação à equipe técnica do DLU, com a qual eu convivo, assessoro, e não há dúvida nenhuma da intenção. Mas só que nós temos que ter isso no documento, né? Então, acho que é isso que eu teria. Preciso tirar o óculos para enxergar. E reiterar que é o comitê gestor, né, com a participação, com representação das cooperativas. Aí elas podem opinar, a Andrea já colocou, né, em relação ao CE, e também ao comitê que vai fazer a gestão da aplicação dos recursos, né? Então, essa estrutura garante efetivamente o protagonismo das cooperativas. Então, é essa a contribuição que eu tenho. Muito bem. Obrigado. Só para responder, todas as questões que você levantou serão devidamente expressas no edital, que ficará, como a procuradora disse, exposto publicamente por 30 dias. Então, todas essas dúvidas serão agora levadas para o edital e expostas lá, ok? E mais uma informação só para lembrar, né, Ronaldo, você trabalha com as cooperativas e tem uma relação mais próxima com o DLU. No boom da economia, 2013, 2014, as cooperativas devolviam metade do material que chegava lá porque elas não tinham capacidade de processamento. Você deve se lembrar disso, né? Então, esse investimento em capacitação das cooperativas é condição sine qua non para que tenha sucesso. Senão, isso não vai ocorrer. Só complementar. Esqueci, sabia que estava esquecendo uma coisa. Foi levantada a questão também do investimento. Num documento que o Fábio preparou para o DLU e eu tive a oportunidade de contribuir, a gente fala do investimento, de 60% desse investimento nos 3 primeiros anos. E aí, quando você olha o cronograma, se o CIVAR entra em operação no ano 4, as cooperativas precisariam estar preparadas até o ano 3, né? Ou no mínimo dentro do ano 4. Então, acho que esse cronograma de investimento, concentrando-se nos primeiros 3 anos, é fundamental. E lembrar também que mesmo com a mudança de tecnologia na coleta, não vou discutir a tecnologia, né? Mas nesse investimento estaria previsto, investimento, né? E instalações, máquinas, equipamentos e veículos. Então as cooperativas teriam condição de se adaptar, no caso de uma mudança de tecnologia, como é a coleta containerizada, e comprar os caminhões para fazer essa coleta. Então a concentração do investimento e a caracterização desse dinheiro como investimento é fundamental. Né? Ok. Palavra à professora Celeste, por favor. Sequência, professor Dimas.
Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade dessa audiência pública. Gostaria que ela fosse até amanhã ou até o final de semana, assim, porque tem muitas coisas que a gente precisaria estar falando e discutindo. Mas é muito importante estar aqui hoje, né? Tem uma questão que me preocupa muito, né, que é a questão do controle social e da transparência, né? Eu levei, né, uma questão aí para a mesa, que assim, dentro dos indicadores aí, né, de resultado, está previsto que o primeiro ano, né, assim, de implantação da concessão, vão ser varridas 11 mil quilômetros de ruas por mês, né? Eu não sei hoje quantos quilômetros são varridos e são remunerados aí para a Renova. A partir do 5º ano, está previsto 15 mil quilômetros de varrição de ruas por mês. Então, eu gostaria de verificar assim, com vocês, insistindo, qual que é o mecanismo, né, da população poder estar, né, se entendendo o que é pago dentro dessa concessão. Né, então, para mim, particularmente, é muito importante o controle social e a transparência. Né? Nós tivemos um projeto de lei na Câmara, em 2013, que foi votado, aprovado, em 2014 o prefeito vetou, né, que seria tornar público, né, as ruas que são varridas no município, que seria uma forma de eu saber se a minha rua é varrida ou não, se a empresa é remunerada ou não. Por isso que eu insisto na importância desses mecanismos, né, de controle. Outra questão rapidamente que eu queria colocar, tem um material aqui que todos aqui que trabalham, né, com recicláveis, e a maioria da população conhece, que é esse material aqui, né? Já foi colocado para vocês que as cooperativas recebem grande quantidade, separam, só que ela acaba, né, assim, sendo mandada para o aterro. Porque esse material aqui não tem comprador, né? As cooperativas têm todo o trabalho de separar, só que não comercializa. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz muitos mecanismos, né, de responsabilização daqueles que produzem, né, esse tipo de material. Ela tem que ser responsabilizada, né? Então, eu gostaria que, de fato, a Prefeitura, dentro desse processo de discussão de gestão de resíduos sólidos, né, colocasse em questão esse tipo de coisa no município, né? Os supermercados vendem em grande quantidade, são milhares, né? Então, isso é muito preocupante e o município tem que estar incorporando realmente, né, assim, aquilo que traz, né, a riqueza que tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, para a gente poder realmente trazer essa questão do meio ambiente, né, a responsabilidade que nós temos daquilo que está sendo produzido, aquilo que nós estamos consumindo, né, e a destinação que a gente dá, né. Então, é isso que está colocado. E eu trouxe aqui dentro de um saco, né, assim, que faz mais de 5 anos que eu uso para separar o meu resíduo e levo para uma cooperativa. Eu acho que todas as famílias dessa cidade deveriam ter, né, assim, o seu recipiente, não deixar ir para o CIVAR. Né, assim, eu acho que o grande esforço que nós temos que fazer é separar, né, assim, onde ele é gerado, da destinação correta. Tem aqui, eu gostaria assim, o Fábio fez uma provocação muito grande. Fábio, eu até perco o sono, né? E como a gente, assim, perguntou para mim, como que a gente faz, nosso poder público, para incorporar, né, assim, os catadores informais nesse processo? Aí, assim, na hora, fiquei, você viu, né, que a dificuldade eu responder. Porque assim, eu não ando pela cidade, né, assim, outras cidades, não ando por outros estados, em outros países, mas tem muitas experiências. Agora, Fábio e a equipe aqui toda, nós temos aqui hoje, nessa audiência, um catador, né, assim, tem muitos anos, catador de rua, né, e que ele tem uma experiência extraordinária e consegue. Ele falou que está muito nervoso para me falar, vai falar um pouquinho. Ele tem na cabeça dele proposta de incorporação, ele sabe, né, assim, porque ele viveu isso muitos anos e vive isso. Ele vive entre catadores, né, informais, que vende o material agora de manhã para comer alguma coisa à tarde, né, que vive pela sobrevivência. Então, eu gostaria que vocês pudessem ouvir esses catadores que estão na rua. A Secretaria de Trabalho e Renda desenvolveu um projeto há vários anos, né, assim. Então, nós temos, já passei para o Fábio, né, o contato de quem está na Secretaria de Trabalho e Renda, que tem, né, assim, os catadores já, né, assim, cadastrados, os informais, né? Então, nós temos possibilidade. Só que, assim, tem que ter muita vontade política para que, de fato, eles venham para dentro dessa gestão integrada de resíduos sólidos. Muito obrigada. Só para informar a professora Celeste, com relação ao frasco de leite, né? Há cerca de um ano, nós tínhamos centenas de toneladas desse material estocado. Fizemos várias comunicações à chefa,
para que ela retirasse, ela simplesmente não dava bola, nós ajuizamos uma ação e o juiz determinou e ela veio buscar tudo. Então, essa providência a gente já tomou. Professor Dima, por favor. Boa tarde à mesa, boa tarde a todos e a todas. Parabenizo o trabalho que foi feito da primeira audiência para a segunda audiência. Realmente faço coro às falações do Ronaldo. Está muito mais claro a questão da participação das cooperativas, né? Nós somos defensores da 12.305 sempre, né? E nela o artigo referente à questão das cooperativas. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso objetivo. Esse projeto, ou melhor, essa PPP, sim, ela deve estar sob a coordenação da Secretaria de Serviços Públicos e ao DLU, sem sombra de dúvida. Entretanto, há duas secretarias que devem ser envolvidas com estratégias para a sustentação desse projeto. Uma, sem dúvida, é a Secretaria de Trabalho e Renda. Por quê? Tem inclusive um departamento, né, pelo menos acredito que ainda tenha, de economia solidária. E o Movimento Nacional de Catadores é considerado como, né, um empreendimento de economia solidária. E cabe, né, a essas secretarias, quando existem nas cidades, um processo de fomento a essas cooperativas, a organização dessas cooperativas. O problema é que é o seguinte: eu posso montar uma cooperativa em 12 minutos, que são as Cooper Laranjas, são as Cooper Gatos. Mas uma cooperativa séria, como essa que nós estamos trabalhando há tanto tempo em Campinas, elas levam tranquilamente uns 12 meses para você organizar uma cooperativa, sem discutir a questão da gestão da cooperativa. Então, eu fico muito feliz com a proposta do CEA, do Centro, né? Porque nós temos que trabalhar com gestão, porque a autogestão das cooperativas é importante para o processo. Então, fico feliz com o CEA, né? Agora, o que eu gostaria de ver da Secretaria de Trabalho e Renda seria um plano diretor de formação e implantação dessas cooperativas, respondendo ao Ministério Público. Um plano diretor. Nós temos, em 2012, nós tínhamos a ideia aproximada de nós termos em Campinas cerca de 50 cooperativas, era um número que a gente, na época, encontrou, tendo uma média de 40 pessoas por cooperativa, apesar que dá para se discutir e tal, se a gente faz junção, fusão e tal. Mas era 50, hoje nós temos 12. Então, se utilizarmos aquele número, nós temos que pensar ainda, né, cerca de 38 cooperativas que têm que ser montadas, né? Não dá para pensar que você vai montar uma cooperativa por ano, porque nós vamos precisar de 38 anos para montar, não dá tempo. Então, é necessário. E uma outra secretaria que tem que ser incorporada é a Secretaria da Assistência. Porque quando nós falamos em inclusão social / inclusão produtiva, isso é tarefa da Secretaria de Assistência e Cidadania, principalmente nos CRAS, que é onde nós vamos encontrar o público que já necessita dessa discussão. Porque quando nós falamos que não é qualquer cooperativa que nós estamos montando, nós estamos montando em cooperativa para incluir economicamente, socialmente e produtivamente essas pessoas que estão à margem da sociedade. É isso que então, não podemos abrir mão da Secretaria da Assistência, nós não podemos abrir mão do CRAS e nós não podemos abrir mão dessa secretaria, que é diferente de muitas outras, que é Trabalho e Renda que nós temos em Campinas. Então eu falo olhando para o secretário Luiz Amigo, né, porque ela é importante que dá esse suporte para a construção. Então, um plano diretor de organização, fomento das cooperativas, sim, é importante, porque essa massa humana que nós precisamos não é simples.
Porque um catador, ele tem uma estratégia individual de sobrevivência. E quando nós vamos para a cooperativa, é uma estratégia coletiva de sobrevivência. Isso tem um abismo de diferença. Não é? Por isso que eu falo que leva-se um bom tempo para montar uma cooperativa, uma coesão do grupo, ter uma sociabilidade do grupo, não é? E sem ainda discutir outros setores que a gente, né, tem para incluir, como, por exemplo, os egressos do sistema penitenciário. Nas cooperativas que Ronaldo trabalha, nós tentamos N vezes fazer essa inclusão, né, dessas pessoas e nós não conseguimos. Né? E nós temos que pensar isso. Então, pensar o SERIA, pensar o fundo também tem que ser pensado junto com o meio ambiente, lógico, mas também com duas secretarias que são chaves no processo: trabalho e renda e assistência social. Então elas trabalham de forma paralela, auxiliando todo o processo que está sendo feito junto a essa PPP. Então a PPP ela não vai dar conta de tudo. A PPP, o PPPista não vai criar cooperativa. Isso é uma outra estratégia que nós temos que desenvolver. Mas os recursos que serão advindos do PPPista, sim, vai auxiliar. E aí o papel forte do fundo e da participação da sociedade civil no fundo. Se vai ser conselho, se vai ser comitê, se vai ser fundo, eu acho que depois a gente pensa nisso. Mas o fundo, ele é importante. E uma transição de recursos até com que boa parte desse fundo esteja estabelecido. Sem essa transição, faz com que as cooperativas atuais não consigam crescer assim por diante. E só para encerrar, eu não acredito que, mesmo com a educação ambiental, nós vamos reduzir o material para reciclagem. Eu preciso de mais uns 40 anos para entender isso. Entretanto, a cooperativa de coleta e seleção de materiais eletrônicos é mais do que preeminente, porque esse material está crescendo sensivelmente na cidade. Então nós vamos ter migrações de materiais. Para isso, então, o SEA deve servir também para aspectos de qualificação, treinamento para as novas cooperativas modernas que nós vamos ter que ter. Porque uma cooperativa de reciclagem de material eletrônico é um outro perfil, né, de pessoas que vão trabalhar nessas cooperativas. Ok? É isso. E parabéns mais uma vez por todo o grupo. Vou passar a palavra agora para a última palavra que será feita aqui, dado o passar da hora, né, para Lilian Souza. Só uma coisa, a Neneca, tem aquela senhora ali também, que desde a hora que nós chegamos, colocamos o nome e fomos chamadas. Ok. Vamos lá. Lilian, está aí? Por favor, Lilian.